Brasil, você já teve a sensação de trabalhar o mês inteiro e o dinheiro sumir sem saber para onde ele foi? Esse é o maior sinal de falta de planejamento. Sem ele, você vive resolvendo imprevisto, tentando sobreviver no final do mês, ao invés de viver com liberdade. E aí, Brasil? Eu sou Larissa Giraldi, sou consultora financeira e hoje eu vou te mostrar como prever os seus gastos, entender para onde o seu dinheiro vai e construir um planejamento que funcione, mesmo que você ganhe pouco. E o melhor, você vai entender que dá para fazer isso com um caderno simples e começar a ter controle de verdade da sua vida financeira. A maioria das pessoas não tem problema de salário, tem problema de descontrole. O que destrói o orçamento não é o valor que entra, é o quanto sai sem consciência. Muita gente acha que o planejamento é anotar o que gasta, mas anotar não é planejar. Você pode anotar tudo e mesmo assim continuar endividado. Planejar é decidir antes de gastar, é olhar para frente e não para trás. É aqui que começa a virada. Antes de planejar, você precisa entender qual é a sua realidade. Abre o seu extrato, veja nele o que entra e o que sai. É desconfortável? É. Mas sem clareza não existe mudança. Mas só isso não garante que você vai melhorar. Olhar o extrato sem agir é a mesma coisa que você ir no médico e esconder o exame. Por isso, anote o que descobriu e destaque o que é essencial e o que é excesso. É assim que você começa a criar consciência do dinheiro. Agora que você sabe onde que está o problema, vamos para o próximo passo. Escolher a ferramenta certa para resolver. Tem gente que acredita que só planilha resolve, mas é mentira. Você pode ter controle financeiro com um simples caderno. O importante é o método. No caderno, desenhe em 3 colunas. Na primeira, as entradas, que são o seu salário, as comissões, renda extra. E na segunda, os gastos fixos, aluguel, transporte, luz, internet. E na terceira, são os gastos variáveis, que são alimentação, lazer, imprevistos. No final do mês, veja se sobrou, se faltou ou empatou. Se sobrou, ótimo. Se faltou, aí que o planejamento começa de verdade, ajustando o seu estilo de vida. Na planilha, o processo é igual, mas com a vantagem de automatizar. Você pode usar fórmulas simples para somar, dividir e ver os percentuais de cada categoria. A planilha é para quem gosta de visualizar com clareza. E o que importa é a constância e não a ferramenta. No livro Pai Rico, Pai Pobre, diz: pague-se primeiro. Isso significa você reservar parte do que entra, mesmo que seja 5%, para construir o seu futuro antes de começar a pagar as contas. Mas calma, pagar-se primeiro não é guardar o que sobra, é definir antes de guardar. Porque quem espera sobrar nunca começa. E foi assim que a minha amiga Di conseguiu sair do sufoco. Ela começou guardando R$ 50 por mês. E com o tempo ela aumentou para 200. E não é sobre o quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que tem. E agora que você entende a importância de se pagar primeiro, vem o próximo desafio, que é ajustar o plano à sua realidade. O planejamento financeiro pessoal precisa respeitar o seu tipo de renda. Se você tem salário variável, use a média dos últimos 3 meses como base e trata qualquer valor extra como bônus para reserva. Mas isso não resolve se você continua gastando por impulso. Sem limite, o bônus vai virar armadilha. Então, defina tetos. Quanto vai para moradia, quanto vai para lazer e quanto vai para segurança. Isso cria equilíbrio. E para quem vive com salário mínimo, o foco precisa ser prioridade e cada real precisa ter a sua função. Não é sobre guardar muito, é sobre guardar sempre. O que é mais importante é o hábito. Agora que seu planejamento já tem forma, vem a parte que sustenta tudo isso, que são as metas e o propósito. Planejar sem propósito é como dirigir sem destino. Você precisa saber para onde está indo. Então, defina pequenas metas. Quitar uma conta atrasada, juntar o valor de uma reserva de emergência, investir em algo que te faça crescer. Mas só isso não garante constância, porque o que sustenta o planejamento não é a técnica, é o comportamento. A cada meta alcançada, celebre, e a cada deslize, aprenda. Planejar é sobre recomeçar, quantas vezes for preciso. Em resumo, o planejamento é o mapa que transforma caos em clareza. É o que separa quem vive de salário em salário de quem constrói o próprio caminho. E se você quer começar o seu plano de forma estruturada, com metas, estratégias e acompanhamento, na minha consultoria de planejamento financeiro pessoal, eu te ajudo a montar exatamente isso. O seu plano personalizado para alcançar liberdade, segurança e paz com o dinheiro. Porque, mais do que planilhas e números, o que a gente busca é viver com leveza.
E a organização é o primeiro passo para isso. Brasil, liberdade financeira começa no papel, mas floresce no comportamento e cresce na disciplina. Porque quem planeja cria futuro e quem vive no improviso continua preso no passado. O planejamento financeiro é um mapa que te tira do caos e te leva para a clareza. Mas e o que acontece quando, mesmo com planejamento, vem um imprevisto? Quando a geladeira queima e o carro quebra, é aí que entra o escudo de proteção, o fundo de emergência. Sem ele, o planejamento desmorona. E se você quer entender como criar o seu fundo de emergência, começando do zero, nesse vídeo aqui você vai entender o que realmente te protege e o que o dinheiro parado pode estar te custando. A organização liberta. Bora vencer juntos, Brasil!